Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Amém. Feche os olhos, vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para a exposição da sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nessa noite pedir a tua direção, a tua sabedoria e a clareza, Senhor, que vem do teu Espírito, para que a tua palavra seja proclamada, seja ensinada, Senhor, de maneira objetiva, de maneira simples, de maneira didática. Que todos nós que aqui nos reunimos nessa noite, Senhor, em torno do santo nome de Jesus Cristo, possamos ser ensinados pela tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o ensino da tua palavra nessa noite simplesmente fortaleça os nossos corações, acalente e console, Senhor, as nossas almas que muitas vezes se encontram em profundas tribulações. Por isso, Senhor, nessa noite eu te peço, fale ao coração de todos os irmãos e irmãs de maneira especial, que o teu Espírito traga iluminação sobre o nosso entendimento, para que possamos apreender, Deus, a palavra do Senhor em nossos corações. É o que eu te peço, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, nós estamos caminhando dentro dos salmos que foram escritos pelos filhos, pelos descendentes de Corá. E esse salmo aqui em específico já começa com uma nota explicativa dizendo ao mestre de canto e em voz de soprano, cântico. Muito interessante isso, não? E isso aqui esse endereçamento ao mestre de canto já começa a nos sinalizar que esse salmo era cantado no culto público em Jerusalém. A questão do soprano com certeza era para as vozes agudas e também provavelmente para instrumentos de sons agudos, por isso soprano. Dos filhos de Corá nós já estamos até talvez cansados de ouvir o pastor falar que era um antigo povo rebelde, mas que agora está experimentando a graça no presente de compor, de louvar e de servir no templo. E esse Salmo 46, ele é um cântico de confiança, e muito mais que um cântico de confiança, ele é uma confissão de fé para todas as gerações diante de crises nacionais ou de crises ou problemas pessoais. E esse salmo ele funciona, ele trabalha em nossas vidas a fim de nos confortar, de nos fortalecer, de renovar a fé da comunidade da aliança, tanto do passado quanto a do presente, e também nos fortalecer diante das ameaças militares e também
políticas. E o Salmo aqui, ele se desenvolve de maneira progressiva. Deus governa o caos da natureza, governa o caos político das nações e finalmente ele estabelece a sua paz universal, colocando então em evidência a sua providência divina e nas entrelinhas anunciando a vida do Messias. No entanto, quando a gente olha para esse salmo, a gente precisa também de um contexto histórico. E curiosamente, todos os sinais e todas as palavras desse salmo nos levam a um evento muito interessante que é relatado em 2 Reis, do capítulo 18 ao capítulo 19, ou de 2 Crônicas, capítulo 32, ou talvez o relato de Isaías 36 e capítulo 37, em que o rei Senaqueribe se levanta contra Israel com um exército de 185 mil homens. E Deus fala para Israel: vocês não vão precisar lutar. E naquela noite Deus derruba o exército inimigo e entrega nas mãos de Israel os seus inimigos, sem que eles precisem mover uma palha sequer. Ou seja, o nosso Deus é aquele que quebra o arco, que quebra a lança e que vence os adversários do povo de Deus. Curiosamente, esse salmo fortaleceu o coração de um homem de Deus que nós conhecemos muito bem, Martinho Lutero, que quando ele está lá no castelo, fugindo da morte, fugindo da perseguição, ali escondido, ele vai escrever Castelo Forte ao Nosso Deus, a partir do Salmo 46. Mas esse salmo está dentro do tomo 2 do livro de Salmos. E dentro desse tomo nós temos uma sequência de mensagens. Deus da aliança reina, o Deus da aliança reina sobre toda a terra e conduz o seu povo da aflição para o seu reino messiânico de paz. Então, o que este salmo tem a nos ensinar nessa noite? Primeira coisa, ele vai nos ensinar que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E quando a gente adentra esses primeiros versos, do verso 1 ao verso 3, ele começa dizendo Deus. E aqui ele usa a expressão hebraica Elohim, que aparece na primeira oração de Gênesis 1:1. Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Ou seja, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso é anunciado. E aqui tem um detalhe muito importante. O salmista poderia ter começado o seu salmo falando da sua aflição, falando da necessidade da nação, falando dos inimigos dali de Senaqueribe se levantando contra eles. Mas antes deles falarem sobre as lutas, antes deles falarem sobre as lamentações, as inquietações, as preocupações, eles anunciam primeiro quem é Deus. Meu amado, no meio da tua luta, o que você precisa dizer, primeiro quem é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é o nosso refúgio. E o texto está dizendo que Ele é abrigo, que Ele é lugar seguro, que Ele é proteção. Não significa simplesmente um esconderijo qualquer, é um lugar onde alguém deposita totalmente a sua confiança. Não é um castelo de pedra onde Martinho Lutero estava, porque não foi o castelo que o protegeu, foi Deus quem o livrou. E detalhe, meus irmãos, em um tempo em que o catolicismo romano imperava e matava e decretava a morte de muitas pessoas, na fogueira, por apedrejamento, afogamento e outras coisas mais, ele foi preservado para a glória de Deus. E não foi o castelo, foi o Senhor, o seu refúgio.
E ele vai dizer mais, que esse Deus, além de refúgio, é fortaleza, ou seja, ele é força, ele é poder, ele é vigor. E aqui o texto não está descrevendo, como nós podemos imaginar à primeira vista, muralhas que nos cerquem, mas ele está descrevendo a força ativa de Deus agindo sobre nós de maneira soberana, nos fortalecendo e nos fazendo suportar crises que, humanamente falando, não seríamos capazes de tolerar. Com certeza, muitos irmãos que aqui estão, se eu abrisse o microfone para que cada um desse o seu próprio testemunho, com certeza, muitos irmãos passaram por aflições em suas vidas e que depois pararam e pensaram: como que eu consegui suportar, como que eu consegui superar, como que eu consegui chegar aqui aonde eu estou agora? Foi a boa mão do Senhor. Foi a boa mão do Senhor que simplesmente fortaleceu, deu poder, deu força e deu vigor. E então o salmista, os descendentes de Corá vão dizer: Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é a fonte da nossa força, e Ele é o socorro bem presente, ou seja, Ele é o meu auxílio, Ele é aquele que está ao meu lado. E o texto aqui afirma literalmente que Deus nunca chega atrasado. Sabe por que Ele nunca chega atrasado? Porque o texto está nos mostrando que Ele nunca esteve ausente. É tremendo isso aqui, irmãos. Deus não pode chegar atrasado, porque Ele nunca nos abandonou. Ele não pode chegar atrasado, porque Ele não é ausente. Ele é presente, socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, nas aflições, nas angústias, nas pressões. Ou como o bom e velho pentecostal gostava de dizer, e é o que significa o texto tribulação aqui: passando pelo estreito. Ou seja, quando temos situações em que somos apertados, somos esmagados, e parece que não dá para passar e que nós vamos ser esmagados pela tribulação, Ele é o nosso socorro, que nunca esteve ausente em nossas vidas. Aí ele vai anunciar algo interessante do verso 2 ao verso 3. Portanto, e aqui poderia ser traduzido como por essa razão. Ou seja, agora a coragem, o vigor que vai ser anunciado, a declaração de fé que vai ser anunciado, decorre dessa primeira afirmação. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Meus amados, o que nós vamos confessar, o que nós vamos declarar, o que nós vamos dizer diante das tribulações? Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Aí ele começa a dizer: não temeremos, ainda que a terra se transtorne. E esse verso aqui não está descrevendo uma ausência emocional de medo. Ele indica que não viveremos dominados pelo medo. Sim, meu amado, o medo baterá à nossa porta. Sim, o medo baterá às portas do nosso coração. Mas ele não nos dominará enquanto essa declaração de fé estiver em nossos lábios, estiver em nossa mente, estiver no nosso coração. E ele diz: e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E aqui olha que curioso, lembra que ele fala que Deus, Elohim, o Deus Criador, tem domínio sobre toda a sua criação. E aqui nós vemos o cumprimento desse salmo pleno na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é aquele que acalma os mares, é Ele que acalma as tempestades, é Ele que estende a mão e diz: vem. É Ele que, quando nós estamos afundando no meio da tempestade, simplesmente estende as mãos
para que não afundemos. E eu particularmente amo essa passagem de Mateus 14, quando Jesus anda sobre as águas, porque ali tem uma imagem maravilhosa para os nossos corações. Quando Pedro vai em direção a Jesus e nós sabemos que ele começa a olhar para o lado, ele para de olhar para Deus e olha para as circunstâncias. E quando ele está olhando para as circunstâncias, ele está afundando. Mas quando ele grita por socorro, o texto diz claramente que ele sai correndo. É isso? Não, não é não. O texto diz que ele só estende a mão. Ou seja, Pedro estava afundando a distância de um braço de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus nunca estará ausente. Nunca estará ausente para nos socorrer. Aí, o salmista começa a nos mostrar que Deus, além de todo poderoso e soberano, Ele é um juiz também sobre todas as nações. E do verso 4 ao verso 7, ele começa primeiro nos anunciando que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, um santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, a cidade é segura, porque Deus habita nela. E aqui, mais uma vez, o foco não está nas muralhas, está na presença divina e ativa do nosso Deus no meio do seu povo. E o curioso aqui é que se você pegar a geografia de Israel, não tem grandes rios, não tem grandes águas. E ele está falando que há um rio, mas esse rio flui da onde? Flui do próprio Deus. Cristocentricamente falando, flui do próprio Cristo, porque ele lá em João 7 vai dizer: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí ele vai dizer: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ou seja, Deus nos ajudará desde a antemanhã. O salmista aqui está expressando a certeza quanto ao futuro. Ou seja, Deus sempre intervirá. Deus sempre estará a um passo à frente de nós. E aí ele começa a mostrar que bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, ele começa a mostrar de maneira poética que os reinos humanos começam a vacilar e o caos político internacional começa a acontecer. Um levante, como já anunciei, provavelmente Senaqueribe. Mas o verso 7 anuncia: o Senhor dos exércitos está conosco. E aqui tem um outro detalhe interessante. No início ele diz Deus, Elohim, Deus Criador. E agora, provavelmente na sua Bíblia, esse Senhor está com letras garrafais. O Senhor escrito em letras maiúsculas. Isso porque aqui ele está falando que Javé, ou Iavé, ou Jeová, ou seja, o Deus da aliança, o eu sou, aquele que deu a lei nas mãos de Moisés, está à frente dessa batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Ou seja, e não é um exércitozinho como de Senaqueribe, ou até mesmo como o exército da nação de Israel dentro desse contexto. É o exército das hostes celestiais, dos anjos do Senhor. E é curioso que aqui a gente tem um link com Getsemane, com o momento que Jesus vai ser entregue. E quando Pedro puxa da espada, corta a orelha de um dos soldados. E Jesus vai dizer assim: se eu quisesse, eu daria ordens, e miríades de anjos estariam aqui. Porque ele veio para se entregar. O nosso Deus, o nosso Cristo, é aquele que é o Senhor de todos os exércitos. E é Ele que está conosco. Eu estava me lembrando, eu tenho um amigo que se chama Alessandro, ele é pastor batista, e ele é muito engraçado. E nós praticamente fomos batizados juntos na mesma igreja e cada um foi para um canto, né? E eu lembro de uma vez, ele estava evangelizando uma senhora
E o filho desta senhora se converteu na igreja, só que ela tinha um centro de religiões afro na sua casa. Para você entrar na casa dela, você passava por um caminho só de espada de São Jorge. Quando você abria a porta, você dava de cara com imagens de 1,80 m. Era uma coisa assustadora, sabe? E aquela mulher, ao ver a mudança na vida do filho, falou assim: eu quero me converter também. Só que aí, a responsável pelo círculo religioso que ela estava inserida se levantou contra. Começou a ir na casa dela, começou a fazer a cabeça dela. E um dia esse meu colega e mais outro, que era o Anderson, está de frente com essa mulher. E essa mulher virou para eles e falou assim: olha, em 21 luas novas, vocês vão morrer porque eu estou fazendo um trabalho para matar vocês. Passaram-se as 21 luas novas. Sabe o que aconteceu? A mulher morreu. Desculpa aí da desgraça alheia, mas quem é corajoso o suficiente para enfrentar o exército do Deus vivo? Para mexer com o Senhor dos exércitos? E eu lembro o Alessandro falando, ele é um adolescente lá de 16, 17 anos, falando: você pode chamar o espírito que você quiser, o Senhor dos exércitos está comigo. E estava mesmo. E aquela mulher se converteu. Depois aí eu entrei na história, fui lá para ajudar a desmontar tudo, quebrar tudo e levar embora. Foi uma experiência assim muito tremenda na vida da gente, porque o nosso Deus verdadeiramente é o Senhor dos exércitos e Ele está conosco. Amados, e mais, essa presença se fez homem. É o Emanuel, o Deus conosco. E Ele afirmou e prometeu: estou convosco até a consumação dos séculos. E nós precisamos crer nessa verdade poderosa. Aí, curiosamente, a última parte do verso 7, olha que interessante: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos começar pelo Deus de Jacó. Lembre-se, na primeira frase, ele está dizendo o Deus criador sobre todas as coisas. Agora ele está afirmando que o Senhor, o Javé, o Senhor da aliança, aquele que fez aliança com o seu povo, está conosco. Mas eu não sei se você já teve essa curiosidade, e às vezes a minha curiosidade se aguça até demais, e eu quero saber, por que não Deus de Israel? Por que não Deus de Abraão? Poderia estar escrito isso, mas o salmista, inspirado pelo Espírito, coloca de Jacó. Sabe por quê? Porque se ele tivesse dito Deus de Abraão, nós teríamos como referência o pai da fé. E talvez não nos identificássemos nos momentos da tribulação. Mas ele coloca o Deus de Jacó, porque Jacó era enganador, fugitivo, teve vários problemas ao longo da sua vida, e mesmo sendo pequeno e apequenado por causa de suas falhas, ele socorreu Jacó na sua miséria e mudou a sua vida e a sua história. Nesse sentido, meus irmãos, eu acho que não seria de todo errado dizer: nós somos os Jacóis modernos, frágeis, às vezes enrolões, às vezes pica-fumo, vacilantes, fugitivos, mas que tem aquela experiência real, vendo Deus descendo nas escadas, e que depois no Novo Testamento nós vamos saber que aquela escada é o próprio Cristo que está sendo anunciado nas páginas do Antigo Testamento. Nesse sentido, ele está se referindo à fraqueza, ao medo, às fugas, ao conflito, ao pecado pessoal, mas também à dependência que Jacó teve da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus na vida desse homem, ele não teria sido um patriarca. Por isso Deus o escolheu. Não porque ele era um santo, não porque ele era um moralista,
Pelo contrário, Deus escolheu para revelar nele a sua graça e a sua misericórdia. Da mesma maneira conosco. Ele se revelou a nós e em nós, não porque somos santos, mas porque carecemos de um Deus que mude a nossa história. Aí então, do verso 8 ao verso 11, Deus aqui é apresentado como um soberano sobre todas as nações. E ele começa dizendo: vinde. E aqui começa uma sequência, meus amados, de ordens. Ou seja, é um chamado para abandonar a distância e aproximar-se de Deus e de suas obras. Agora aqui está o pulo do gato, meu irmão. Não é Deus que está ausente. É você que não está presente. É você que está se distanciando. É você que está cada vez mais indo para mais longe. Por isso Deus está dizendo assim: venha, se aproxima, abandona a distância. Aí ele dá mais uma ordem: contemplai as obras do Senhor. Ou seja, não é apenas olhar, é perceber a ação soberana de Deus nos mínimos detalhes da história do passado e na nossa própria história. Deus está presente. E ele fala que assolações efetuou na terra. Ou seja, contemple os juízos que Deus operou sobre os poderes rebeldes. Lembre do Egito. Lembre-se de Senaqueribe. Por isso eles estão cantando. E nós, como igreja do Senhor, vamos fortalecer a nossa fé nesse Deus que sempre operou e está operando. Aí o texto continua no verso 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aí vem mais uma ordem. E essa ordem me aterrorizou quando eu comecei a estudar a fundo isso aqui. Ele diz: aquietai-vos. E esse trecho é as nações, ele convidando essas nações, falando: venham, aproximem-se, para de ficar longe. Parece a igreja do Senhor, né? Ora perto, ora longe, ora perto, ora longe. Vem para perto, para de ficar longe. E esse aquietai-vos não é silêncio. Permita-me usar uma expressão que muitas pessoas não gostam. Deus não está falando assim, ó, calem a boca. Não. Deus não está falando isso aqui. O que Ele está falando é: parem de resistir. Larguem suas armas. Soltem tudo aquilo que vocês confiam. Literalmente, abandonem tudo aquilo que lhe dá uma sensação de segurança. Isso é o significado de aquietai-vos. Abandona o que te dá segurança, porque isso não vai te dar segurança. Estava conversando com um irmão aqui da igreja, e ele falando da luta que ele estava enfrentando com a sua saúde, e que chegou um momento na saúde dele, que não tinha mais jeito para nada. O médico olhou na cara dele e falou assim: não tenho mais o que fazer, a literatura médica não tem nem o que te recomendar. Aí esse irmão veio conversar comigo. Eu falei: meu irmão, se pela lógica já não era para você estar vivo, e você está aqui na minha frente tomando um café e comendo um pão de queijo que ele trouxe da padaria Paris, meu amigo, abandona simplesmente essas falsas seguranças e confia no Senhor. Está vivo até hoje. Está vivo até hoje. Estava me lembrando, né, que alguns dias atrás a minha sobrinha fez 16 anos. E 16 anos atrás, com 3 meses de vida, ela foi diagnosticada com um câncer no pulmão do tamanho de uma laranja. Eu lembro que nós fomos para Goiás dentro de um Ford Ka.
Estávamos dentro de um Kinder Ovo apertado, indo para lá. A palavra foi o seguinte: venha para conhecer e se despedir. Chegamos lá, vimos a situação. Para complicar, era um câncer raro, estiocitose. Até pronunciar essa palavra é ruim. Voltamos para São José dos Campos. Ele tentou, o pai, o Eric, começou, irmão da minha esposa, começou a procurar lugares para fazer tratamento, descobriu que tinha tratamento no GAC, aqui em São José. Vieram todos. Nessa época eu morava num apartamento grande, irmão, 54 metros quadrados. Glória! Pensa você, sogra, sogro, tio, mãe, pai, eu, Tati, tudo dentro de um apartamento de 54 metros quadrados. Todos os dias indo para o hospital, todos os dias indo para lá orar, todos os dias estando lá. Quando eu falei de manhã que eu era calejado com UTI, eu sei muito bem. E eu lembro uma vez, minha sogra estava lá, uma criança ao lado faleceu à direita, outra à esquerda, e Manu ficou. E quando essas coisas acontecem, eles expulsam todo mundo de dentro da UTI, ninguém pode ficar. Por isso tem momentos que você pensa que você vai entrar e não entra. Como, por exemplo, uma vez lá no Santos Dumont, uma membro da nossa igreja, na época do Jardim Augusta, nas últimas, aí o médico, pode subir, pastor. E eu fui subindo. Quando eu cheguei na porta da UTI, já tinha lavado a mão, já tinha colocado a máscara, o médico aparece à porta, não entra não que estamos numa intercorrência. Fechou a porta e mandou embora. É assim, infelizmente. Mas o que aconteceu? Manu chegou aqui em São José, começou a fazer os tratamentos. Um belo dia ela teve 6 paradas cardíacas, foi dada como morta por 20 minutos, voltou, não teve nenhuma sequela. Falaram que ela ia ficar pequenininha, ela está quase do meu tamanho. Falaram, inclusive, doutor Marcelo, grande médico, virou, não por causa do nome, mas porque ele é bom mesmo. Ele virou para nós e falou assim, olha, pela literatura médica, ela só vai viver até os 2 anos. Aí ele ainda falou assim, mas confie em Deus. E foi o momento que toda a família abandonou a confiança nos tratamentos, nos médicos, e começou a confiar no Deus Todo-Poderoso. E algumas semanas atrás, ela fez 16 anos, está linda e está dando trabalho, porque os gaviões já estão aparecendo e nós vamos comprar uma arma. Como eu sou uma pessoa mais pacífica, a minha filha treina beisebol, aí tem um taco de beisebol maravilhoso de metal lá em casa agora, e ele poderá ser usado. Fica a dica, tá, varões? Quem vai ter que conversar com o papai com um taco de beisebol na mão. E lembrando que eu sou faixa marrom de judô. Só isso. Só para garantir. Né? Aí na hora que acontece, não acontece nada disso, né? Todo mundo sabe. Amados, aí o texto dá mais uma ordem. Sabei que eu sou Deus. Ou seja, conheçam, reconheçam e mais, experimentem na prática esse Deus. Queridos, isso para mim é muito marcante. Eu particularmente já falei isso milhões de vezes aqui nessa igreja, eu amo teologia, eu amo estudar teologia, adoro comprar livros de teologia, adoro usar o Logos, as plataformas que existem para nos ajudar a fazer pesquisas dentro das Sagradas Escrituras. Mas conhecimento intelectual qualquer um pode ter. Tu pode ter certeza que tem gente lá no Vaticano que sabe muito mais do que eu. E muito mais do que qualquer pastor presbiteriano. Mas se não tiver o experimentar desse Deus, o experimentar dessa graça, o experimentar desse poder, desse fortalecimento, nenhum conhecimento intelectual serve para alguma coisa. Precisamos desse Deus. É Ele que na hora da provação nós vamos experimentar. Por exemplo, olhando aqui, né, a gente vai olhando alguns irmãos, eu olho para o Miqueias, lembro da cirurgia do coração, e aí a gente começa a ver experiências em que Deus esteve presente.
E quantas vezes, mesmo com Deus presente, a gente quer confiar no que a gente vê. A gente quer confiar nas nossas armas, a gente quer confiar no nosso arco, a gente quer confiar no nosso escudo, a gente quer confiar nos nossos recursos. E Deus está dizendo, aquietai-vos. Ou seja, se renda. Se entregue. Entregue esse lugar de confiança seu e deixa Deus trabalhar. Porque, meu irmão, minha irmã, na vida cristã, quando Deus quer se revelar como Deus para as nossas vidas, Ele nos leva em um lugar onde os nossos recursos não serão suficientes, tá? A verdade é essa. Deus promete um filho para Abraão e Eva. Perdão, Abraão e Sara. Essa foi ótima, vai virar meme. Promete para Abraão e Sara. Passam-se 25 anos e nada. O homem com 100 anos, Sara com 99. Ou seja, chegou no momento que Deus queria. Porque ali a sua glória vai se manifestar. Porque aí ninguém vai dizer, eles eram jovens. Não. Agora está numa situação física que é impossível. Agora Deus vai revelar a sua glória. Então, nesse sentido, não se desespere quando as coisas chegam no lugar da impossibilidade. Esse é o cenário, esse é o palco para a glória de Deus. É esse, meu irmão. E nós precisamos crer. Aí ele fecha o texto no verso 11, dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amado, o Senhor da aliança, o Deus criador, o Deus do patriarca mais frágil da história, Ele está conosco. Se você se sente fragilizado, é Deus quem te fortalece. É Deus quem é o socorro presente no meio do caos, no meio das lutas, no meio das dificuldades. Ele é o nosso Deus. Amém?